A história de José, encontrada no livro de Gênesis, é uma das narrativas mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia. José, o filho favorito de Jacó, começou sua vida com sonhos grandiosos que despertaram a inveja e o ciúme de seus irmãos. Desde jovem, ele teve visões de grandeza e liderança, o que provocou reações adversas em sua família. Esta é a história de um jovem sonhador, cuja vida passou por traição, adversidade e, finalmente, redenção. José era um dos 12 filhos de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Ele era tratado com favoritismo pelo pai, que lhe deu uma túnica colorida especial. Esse presente fez com que seus irmãos ficassem ainda mais ressentidos. Eles viam em José não só um favorito, mas também um sonhador cujos sonhos sugeriam que ele reinaria sobre eles. As tensões aumentaram quando José compartilhou seus sonhos com a família. Em um dos sonhos, ele viu feixes de trigo dos irmãos se inclinando para o seu feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Esses sonhos sugeriam que ele teria uma posição de liderança e autoridade sobre sua família, o que enfureceu seus irmãos ainda mais. A inveja e o ciúme dos irmãos culminaram em um ato de traição. Quando José foi enviado pelo pai para verificar o bem-estar de seus irmãos, eles aproveitaram a oportunidade para se livrar dele. Inicialmente planejaram matá-lo, mas, por intervenção de Rúben, decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia. Depois venderam José como escravo a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. Mesmo como escravo, ele se destacou pela sua integridade e habilidades, ganhando a confiança de Potifar. José foi colocado como administrador da casa de Potifar, demonstrando que, mesmo em circunstâncias adversas, ele mantinha sua fé e caráter. No entanto, a vida de José enfrentou outro revés quando ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. Ela tentou seduzi-lo, mas José resistiu firmemente, mantendo sua integridade. Enfurecida pela rejeição, ela o acusou de tentativa de assédio, e José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, José continuou a se destacar. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros. Sua capacidade de interpretar sonhos o levou a interagir com 2 oficiais do faraó que estavam presos, o copeiro e o padeiro. José interpretou corretamente os sonhos deles, o que mais tarde seria a chave para sua libertação. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, lembrando-se de José, mencionou suas habilidades ao faraó. José foi chamado para interpretar os sonhos do faraó, que previam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. Ele aconselhou o faraó a armazenar alimentos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de escassez. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, colocando-o em uma posição de grande poder e responsabilidade. José passou de escravo e prisioneiro a uma das pessoas mais influentes do país. Ele administrou os recursos durante os anos de fartura, preparando-se para os anos de fome que se seguiriam. Quando a fome atingiu a região, inclusive Canaã, os irmãos de José foram ao Egito buscar alimentos. Sem reconhecer José, eles se ajoelharam diante dele, cumprindo os sonhos que ele tivera anos antes. José, agora em uma posição de poder, enfrentou o dilema de como lidar com os irmãos que o haviam traído. José testou seus irmãos para ver se haviam mudado. Ele os acusou de espionagem e exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, para provar sua inocência. Quando os irmãos retornaram com Benjamim, José organizou um banquete e continuou a observá-los, procurando sinais de arrependimento e mudança. O momento decisivo veio quando José acusou falsamente Benjamim de roubo e ameaçou mantê-lo como escravo. Judá, mostrando verdadeira transformação, ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim. Este ato de sacrifício e arrependimento profundo tocou o coração de José, que finalmente revelou sua identidade aos irmãos. Em uma cena de grande emoção, José chorou e abraçou seus irmãos, afirmando que, apesar de suas ações, tudo fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas.
Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Esta declaração poderosa mostra a fé de José na soberania divina e na redenção. José instruiu seus irmãos a trazerem Jacó e toda a família para o Egito, onde ele poderia cuidar deles durante a fome. Jacó, inicialmente incrédulo, finalmente aceitou a verdade sobre José e foi ao Egito, onde teve um reencontro emocionante com seu filho, há muito perdido. A chegada de Jacó e sua família ao Egito marcou o início de uma nova fase para os israelitas. Eles se estabeleceram na região de Gósen, onde prosperaram sob a proteção de José. Esta parte da história mostra como a providência divina transformou tragédia em bênção. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e netos, incluindo os filhos de José, Manassés e Efraim. Ele reconheceu o papel vital de José na preservação da família e na realização das promessas divinas. A bênção de Jacó a seus filhos moldou o futuro das 12 tribos de Israel. A morte de Jacó foi um momento de tristeza, mas também de reflexão sobre a fidelidade de Deus. Após a morte de seu pai, os irmãos de José temeram que ele se vingasse. José, porém, reafirmou seu perdão e cuidado por eles, mostrando sua verdadeira natureza de misericórdia e compreensão. José viveu até os 110 anos, vendo a terceira geração de seus filhos. Antes de morrer, ele fez os israelitas jurarem que levariam seus ossos de volta a Canaã quando Deus os libertasse do Egito. Este ato final de fé mostrou a esperança de José na promessa de Deus de dar a terra de Canaã a seus descendentes. A vida de José é um testemunho poderoso de resiliência, fé e redenção. Desde os sonhos de sua juventude até a realização de seu propósito, ele enfrentou traição, injustiça e desafios, mas manteve sua confiança em Deus. Sua história nos ensina a perseverar e a confiar que, mesmo em meio às adversidades, Deus tem um plano maior. A história de José também nos desafia a perdoar e reconciliar. Ele mostrou que o perdão pode curar feridas profundas e que a verdadeira grandeza vem de um coração que confia em Deus e serve aos outros. Que possamos aprender com a vida de José a importância da fé, do perdão e da confiança nas promessas divinas.